Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para o nosso terceiro bloco com o tema controle de constitucionalidade. Nós começamos a ver esse assunto, ainda vamos continuar, mas de acordo com a metodologia, você sempre tem 2 blocos de exposição teórica com um de questão para você poder ver esse conhecimento sendo cobrado na prática, né? É o estudar, o saber, o executar, né? Colocar em prática e o registrar. Se possível, inclusive, faça o download das questões antes de começar a assistir esse vídeo. Tente, é claro, sempre mensurar, né, o seu desempenho e qualquer dúvida pode contar comigo, eu estou aqui à sua disposição. Então vamos nessa, salientando que no outro encontro ainda continuaremos com o controle de constitucionalidade. Nossa primeira questão foi cobrada em 2019, função de advogado, e diz assim: a jurisdição constitucional teve em Hans Kelsen um de seus primeiros formuladores teóricos no limiar do século XX. Desde então, o procedimento de controle de constitucionalidade passou por significativa evolução com a adoção de modelos jurídicos mais adequados às demandas contemporâneas. Acerca do assunto, assinale a alternativa correta. Veja, essa é uma questão que eu chamo de indireta. Vem um textinho inicial, que às vezes serve para você interpretar, às vezes não serve para nada, então tem que ter cuidado. De fato, né, Kelsen influenciou o modelo de jurisdição constitucional, foi um dos responsáveis pelo sistema austríaco, né, de controle, mas, enfim, esse textinho inicial parece que não influencia muito. Vamos ver? É interessante ver esses modelos de questão, né? Letra A. O modelo trazido pela Constituição Federal de 88 ampliou significativamente o rol de legitimados à propositura de ações visando o controle difuso, controle aqui concentrado de constitucionalidade, não mais limitado à Procuradoria-Geral da República. Essa frase está praticamente toda certa, exceto por essa palavra, né? O que a Constituição Federal de 88 fez foi ampliar o rol de legitimados para a propositura de ADI, ADC, ADO, ADPF, artigo 103 da Constituição. E ADI, ADC, ADO, ADPF são instrumentos de controle concentrado e não difuso, tá? Por isso está errado. Letra B. Declarar a inconstitucionalidade de uma determinada lei no controle concentrado de constitucionalidade é ato judicial de extrema gravidade. Por isso, norma jurídica tida por inconstitucional deve ser declarada nula com efeitos ex tunc da decisão judicial. Bem, vamos ler as demais, porque essa, né, ela tem um pequeno errinho, mas não está tão evidente quanto as demais. Letra C. A Constituição Federal inovou em relação ao modelo anterior de controle de constitucionalidade, introduzindo a possibilidade, né, lá no artigo 102, de exame de constitucionalidade por omissão. Perfeito, é isso aqui. A Constituição Federal de 88 contempla hoje expressamente a famosa ADO. É possível que um dos legitimados do artigo 103 da Constituição ajuize a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que tem previsão também na Lei 9868. Vamos ver o erro das demais. Letra D. Controle concentrado de constitucionalidade é aquele exercido apenas e tão somente pelo Supremo Tribunal Federal. Controle difuso, por sua vez, é o julgamento a ser proferido por qualquer juiz federal. Aqui tem um erro porque fala em apenas e tão somente pelo Supremo Tribunal Federal. O controle concentrado de constitucionalidade também pode ser exercido por Tribunal de Justiça, quando uma lei estadual ou municipal viola a Constituição do Estado. Confira o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, que diz exatamente isso. Então, controle concentrado também é feito pelo TJ, não é apenas e tão somente pelo STF. E a letra E fala que a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, é ferramenta de controle de constitucionalidade inócua diante da presunção de validade que apanha as normas jurídicas. A gente vai estudar isso mais a fundo no outro encontro, mas é claro que não é inócua, né? A ADC tem uma finalidade muito importante. Torna a presunção relativa em presunção absoluta, porque está resguardado por uma decisão que já disse que a lei é constitucional. Então, a letra C seria a alternativa a ser marcada, questão difícil, mas muito interessante. A letra B, ela está errada porque ela fala aqui que deve ser declarada com efeitos ex tunc da decisão judicial, mas pode ter modulação de efeitos, né? E, enfim, né, extrema gravidade não é a declaração, e sim, né, a lei que foi inconstitucional. Então é um erro implícito que está aqui. Letra C é a mais correta e, consequentemente, a alternativa a ser marcada nesse caso. Beleza?
Bora para mais uma questão? Olha aí, ó. A teoria da inconstitucionalidade supõe, sempre e necessariamente, que a legislação sobre cuja constitucionalidade se questiona seja posterior à Constituição. Perfeito, porque senão será problema de recepção. A gente estudou isso, né? Porque tudo estará em saber se o legislador originário agiu dentro da sua esfera de competência ou fora dela, se era competente ou incompetente para editar a lei que tenha sido editada. Esse é um trecho de uma decisão na DI número 2, 97 aqui. Do trecho acima descrito, depreende-se a rejeição por parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da teoria da... Então, o que ele quer saber é qual teoria não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. E, gente, falei disso pra caramba na nossa aula, né? A teoria que não se admite é a da inconstitucionalidade superveniente. Ah, Marcílio, desconstitucionalização também não se admite. É verdade, só que o trecho inicial, essa é uma questão indireta, não está perguntando sobre desconstitucionalização. Então, as outras alternativas estão erradas. É a inconstitucionalidade superveniente que está sendo abordada no trecho. O que é isso? No Brasil, nós não admitimos a inconstitucionalidade superveniente. Se uma lei é constitucional e vem uma emenda contrária ao seu teor, essa emenda revoga a lei, ao invés de declarar inconstitucional. Nós vimos isso, eu inclusive dei um exemplo, vou reforçar aqui. Não sei se você lembra, né? Por exemplo, uma lei que é editada em 1999 e o texto é compatível com a Constituição à época. Ela é, então, constitucional. Se vem uma emenda constitucional incompatível com o texto da lei, a lei, então, ela é revogada. Por quê? Porque não se admite inconstitucionalidade superveniente. Ou a lei nasce constitucional, ou ela nasce inconstitucional. Não existe constitucionalidade nem inconstitucionalidade superveniente. Bora para mais uma questão. Questão do Ministério Público, analista administrativo, diz assim, ó. Acerca do controle de constitucionalidade na Constituição brasileira, é correto afirmar que, questãozinha agora direto, o controle repressivo de constitucionalidade é exercido pelo Poder Judiciário através da via de ação e pelo Poder Executivo através do veto com fundamento na inconstitucionalidade. Nós vimos que veto é de fato uma forma de controle, mas não é um controle repressivo, é um controle, a gente viu, preventivo. Então, errado. Letra B. O controle repressivo de constitucionalidade é exercido pelo Poder Judiciário através das vias de ação e de exceção, e pelo Poder Executivo através do veto. De novo isso. O veto não é controle repressivo, é controle preventivo. Veja como as coisas se repetem. Letra C. O controle preventivo é jurisdicional, exercido pelo Supremo através da ADC. Errado, O Poder Judiciário, nós vimos, não deve exercer controle preventivo de constitucionalidade, salvo na hipótese que o Supremo aceitou. Mandado de segurança impetrado por parlamentar quando há violação ao processo legislativo ou violação à emenda constitucional. Tá? Então, errado. Letra D. A cláusula Petra, desculpe. Letra D. Adota-se apenas o sistema de controle repressivo jurisdicional de constitucionalidade, eis que se trata de Constituição rígida. Olha que interessante. Acabei de responder isso, Embora, de fato, a regra seja o controle repressivo jurisdicional, existe uma pequena exceção de controle preventivo, que é o mandado de segurança impetrado por parlamentar quando há violação ao processo legislativo ou à cláusula Petra. Letra D, Então, errada a letra D, Letra E. O sistema preventivo de constitucionalidade é exercido pelo Legislativo e pelo Executivo, Tá certo. É exercido pelos dois, sim. Veja que não veio com somente, É exercido tanto pelo Legislativo como pelo Executivo. Legislativo através das comissões, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça. Executivo, por exemplo, através do veto. Beleza? Vamos mudar agora uma questão de procurador da Fazenda Nacional, cobrando tudo isso que nós vimos. Vamos lá. Sobre controle de constitucionalidade de leis no Brasil, assinale a opção, olha, incorreta. Ele quer a opção errada. É sempre importante você ter cuidado com esse pequeno trechinho, Correto, incorreto, o que ele quer. Letra A.
respeitadas as regras processuais de distribuição e competência, a qualquer juiz ou tribunal do país é reconhecido o poder de controlar a conformidade dos atos normativos à Constituição, desde que a decisão do litígio reclame como premissa lógica o exame do tema da inconstitucionalidade, né, configurando, portanto, como uma questão prejudicial. Perfeito, né, gente? É isso aqui, tá certo. Essa é uma questão correta. Ele quer incorreta, então não marcamos. Letra B. No controle difuso de constitucionalidade, a matéria da constitucionalidade é pedido deduzido na ação e não causa de pedir. Opa. No controle, né, difuso, a matéria da constitucionalidade é causa de pedir e não pedido. Então, está errado. E como ele quer incorreta, letra B. Lembre-se, no controle difuso, a matéria da inconstitucionalidade é incidental, é causa de pedir. Enquanto que no controle, né, concentrado é o pedido principal. Letra B, então, é a incorreta. Letra C. O sistema brasileiro adota o controle misto de constitucionalidade convivendo com o concentrado e difuso, sendo o primeiro relacionado ao controle principal e abstrato e o segundo com o modelo incidental e concreto. Perfeito, né? Tanto a letra A quanto a letra C estão corretos. Letra D. No sistema brasileiro há o controle constitucionalidade político e jurisdicional. Existe o político, mas não é exercido como regra pelo judiciário, sim pelo legislativo, então está correto. E letra E. No sistema brasileiro, admite-se o controle judicial preventivo nos casos de mandado de segurança impetrado por parlamentar com o objetivo de impedir a tramitação de projeto de emenda constitucional lesiva a cláusulas pétreas. Perfeito, né? Falei já disso diversas vezes, tanto nas aulas como aqui na resolução de questões, tá bom? Então, muito cuidado. Esse controle preventivo pelo judiciário, como regra, não é feito salvo mandado de segurança impetrado por parlamentar em dois casos, violação a processo legislativo e violação a cláusulas pétreas, ok? Tem ainda questão aqui para a gente fazer, vamos lá. Uma questão agora de juiz de direito substituto, você vai aprendendo aqui comigo tudo. No atual sistema normativo brasileiro, à luz do posicionamento assumido pelo Supremo Tribunal Federal, os tratados que possuem status normativos supralegal, né? Letra A, veja, aqui nós temos um ponto de aprofundamento que a gente mencionou em aulas anteriores e a gente ainda vai voltar, a gente ainda vai analisar isso aqui também. Então, as questões de juiz e magistratura são multidisciplinar, pegam diversos pontos, não se assuste, né? Letra A, estão submetidas a controle de convencionalidade concentrado, independentemente da forma como foram incorporados, ao ordenamento jurídico interno, cabendo admitir o uso de todos os instrumentos desse controle perante o Supremo, né? Tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é controle de constitucionalidade, outra coisa é controle de convencionalidade, um controle de convenção diante do ordenamento jurídico, né? E, mesmo assim, né, independentemente da forma, cabendo o uso de todos os instrumentos, a forma que está colocada aqui está errado, tá? Então, o controle seria de constitucionalidade. Letra B, são sujeitos a um controle concentrado realizado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando for relevante o fundamento da controvérsia. Veja, a DPF é uma medida que eu só devo usar em último caso. É possível juizar a DI contra um tratado, tá, gente? Letra C. São sujeitos a um controle de convencionalidade difuso, sendo dever do juiz nacional examinar a compatibilidade das normas internas com as convencionais mediante provocação da parte ou de ofício. Exatamente isso, né? O controle de convencionalidade é outra coisa que a gente vai analisar mais para frente e é um ponto de muito aprofundamento, né? Mas para uma prova realmente de juiz. O que é ele? É a análise de compatibilidade de norma interna com normas de convenções internacionais. Tá? E aí, essa avaliação já foi feita, por exemplo, no caso do depositário infiel, né, aqui no Brasil. Então, tem isso existe e, evidentemente, é importante a gente mencionar aqui. Na sequência, letra D. Foram incorporados pelo processo legislativo de emenda constitucional e podem ser objeto de controle de constitucionalidade e convencionalidade. Errado, tá? Supralegal não é emenda. A gente vai mencionar isso mais à frente, embora eu tenha falado por cima sobre o artigo 5º, parágrafo 3º. E letra E, foram incorporados pelo processo legislativo comum
e não podem ser objeto de controle. Podem ser objeto de controle sim, a gente vai ver isso, tá? Apenas para exemplificar que uma questão de juiz pode haver uma cobrança mais rígida. Uma questão agora de juiz federal, TRF da 5ª, que é mais difícil ainda, mas você vai ver que essa aqui está mais tranquila. Ainda com relação ao controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, assinale a opção correta. Letra A. O Supremo Tribunal Federal admite a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, também denominada por atração, de decreto regulamentar de lei que tenha sido objeto de ADI julgada procedente. Ou seja, é possível declarar a inconstitucionalidade da lei e do regulamento. Nós vimos isso e a letra A está correta. Vamos ver o erro das demais. Letra B. As associações que congregam exclusivamente pessoas jurídicas, denominadas associações de associações, não têm legitimidade segundo jurisprudência do STF para propor ADI. A gente ainda vai estudar isso no próximo bloco, mas elas têm legitimidade sim, o Supremo já afirmou. Qualquer tipo de associação que preenche os requisitos do artigo 103 da Constituição. Letra C. É cabível a propositura de ação rescisória à decisão que julga procedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental, não sendo possível sua proposição quando o pedido for julgado improcedente, Enfim, não existe essa limitação criada pela letra C. Letra D. Segundo a jurisprudência do STF, não se admite o controle preventivo de constitucionalidade em relação a projeto de lei ou de emenda. Também errado, porque existe aquela hipótese que nós vimos, MS por parlamentar, nos casos que o Supremo decidiu. E letra E. O advogado-geral da União será sempre citado para a defesa do ato impugnado em ADI, ainda que o STF já tenha se manifestado pela inconstitucionalidade em caso semelhante, tá? Errado, tá? Se o Supremo já decidiu uma determinada matéria, o advogado-geral da União é dispensado de defender a constitucionalidade da lei. A gente vai estudar isso no outro bloco ainda, tá? Mas perceba que a letra A já foi abordada nessa primeira aula nossa, e dava para resolver. Eu só quero dar um panorama sobre questões aqui para você, e aí no próximo a gente vai continuar aprofundando. Uma última questão, em modelo de assertiva, olha aí, ó. A inconstitucionalidade formal ocorre quando o conteúdo das leis ou atos emanados pelo poder público contraria uma norma constitucional de fundo que estabelece direitos e deveres. É claro que isso está errado. Formal não diz respeito ao conteúdo, mas sim à forma, Inconstitucionalidade formal é por forma. Então, afirmação errada. Beleza? Então, aqui nós fizemos um panorama com algumas questões para você colocar esse conhecimento em prática. E no próximo bloco, nós vamos então fazer um novo encontro em continuidade ao assunto controle de constitucionalidade. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!